Esse é Rebelcast. Se você está ouvindo isso, você faz parte da rebeldia. Eu sou o Fábio e vampiro não se pesquisa, vampiro se mata. Sou o Mr. Anderson e caçador de vampiro é Jim Winchester. Aqui é o Thiago e lá fora tá tão quente, que se vampiro pensasse em sair já torrava, velho. Eu sou o Jim Rocks e mais assustador que a hora do vampiro, só a hora do malandro. Ai, gente, estão aqui, né? Parabéns, Dinho. Parabéns, nasceu. Finalmente, cara. É um podcast. Parabéns. É o nosso Rebelcast. Rebelcast, a gente já vai começar falando de algo que tem influência na arte, na cultura pop, na música, em tudo que é o vampiro, né? Até na pornografia, viu? Até na Opa, com certeza. De onde surgiu tudo isso, essa coisa do beber sangue? Surgiu com o Conde Drácula? De onde surgiu? A gente vai falar de tudo aqui hoje. Essa ampla, exaustante, esgotante, exaurível pesquisa feita. Com certeza. Eu não. E você que sempre quis saber de onde veio a gente, você vai saber de tudo aqui. Ou não. Ou vai ficar mais confuso ainda, né? Tá certo. Vamos começar então, depois o Thiago vai me passar esse filme aí que ele falou que tem lá. Bom, o vampiro existe? Cara, O que vocês acham? vampiro não existe, cara. Cara, eu acho que assim, tem gente que crê tanto, que começa até o dente começar a ficar maior, de tanto que o cara pensa nisso, viu, velho? É, Dr. Hollywood que o diga, né? Então, a gente pode começar falando das origens, né, do vampiro, as origens, assim, as histórias, né, o folclore também, né, por que não? Na verdade, as origens, né, tem duas linhas, né? Uma fala que veio ali da região dos Balcãs, na Europa, né? Que é onde fica Romênia, Bavária, Grécia, né? Bavária cerveja? Pra chegar na Boêmia, você tem que passar pela Bavária, isso que é foda. Aí é foda, viu? Ou seja, todas essas regiões que você falou são regiões antigas pra dedéu, né, velho? Antigaça, só que tem uma parada que é mais antiga que elas ainda, que é o Império Babilônico. Muitos consideram a origem, né? É mesmo? Porque o Império Babilônico ele foi fundado em cima do povo sumério. Os povos sumérios, inventou a agricultura, cara. Provavelmente a faculdade de agricultura que fez foi a Hebe, porque é muito antigo. Eu não preciso falar da Dercy não, né, velho? Piadinha de velha com a Hebe e com a Dercy, não dá, né? Mas o primeiro imperador foi o Hammurabi, que ele instalou até a famosa lei de Hammurabi, né? Que era olho por olho, dente por dente, né? Pisou no pé, mata. Foi esse filho da mãe aí. Foi ele, cara. Foi ele que instaurou. E ele foi responsável porque ele reuniu toda a linguagem, todo o povo numa língua só e fez também a epopeia de Marduk, que foi o primeiro registro assim, de todas as crenças do povo da região. E quem assistiu o Evangelho, eu até lembro, o relatório que saía falando da taxa de sincronia dos pilotos do Eva, tudo chamava relatório Marduk, né? Sim. Daí. Claro, sim. Legal. E ele, nessa epopeia de Marduk, ele pega algo que provavelmente veio dos Sumérios, que era uma classe de uma hierarquia de espíritos. Tinham os espectros, tinham os demons, que é como o demônio japonês, é uma criatura fantástica, não precisa ser necessariamente maligna, né? E tinha o Devil, que aí já era o demônio que nem a gente conhece de Supernatural mesmo, de Coisa ruim. É o capeta. coisa ruim. Cabrunco, cramunhão, coisa ruim, capa preta. Também, capiroto. Certo. E aí, dentre esses, tinham os 7 espíritos, né, que os babilônicos fizeram. Dentre os 7 espíritos tinha um chamado Lilith, que provavelmente deu origem a Lilith também, né? Você vê que a troca de sexo já era famosa lá, né? Naquela época. Já, né? Lilith virou Lilith. E aí tinha o Zekimo e o Zutuko, né? O de quem? Geralmente O meu não, maluco. O meu não.
Literalmente de quem pergunta, hein? E o Utuko, ele era assim, era uma pessoa que morreu e que não conseguiu encontrar a paz depois que morreu, ficava vagando. Agora o Ekimo, mas era só isso, né? Agora o Ekimo já era mais fodão, ele perseguia, ele caçava e era feito... Geralmente os rituais pra se expulsar um Ekimo era tudo associado com ameaças, né? Eu tô ligado. Então você tá querendo me dizer que aquela atriz global que fez filme pornô e se matou, ela virou uma porra desse bicho aí. Cara, você virar um Ekimo, você tava fudido, porque morte violenta virava Ekimo, morrer afogado, morrer grávida, morrer sem ser batizado, morrer sem enterro apropriado, se tivesse libação indevida, que era despejar líquido em homenagem, né? Ou seja, cada vez que você derrubava, falava vai ser pro santo, ou vamos beber o defunto, o cara virava Ekimo, tudo virava Ekimo. Nome sujo também? Ô, já não basta não conseguir emprego hoje em dia, velho. Tá foda, velho. Peraí. Deixa eu entender uma coisa. Mas eles já eram vampiros? Então, na verdade eles se alimentavam de sangue. Ah. Não tinham, assim, vulnerabilidade à luz do sol, não tinham essa coisa de estaca, de cruz. Eles eram os Vampire Sapiens Sapiens. Isso, exatamente. É Australopithecus, né? Australoquirópteros, né? Mas peraí, acho que uma coisa que a gente tem que definir antes, né? O que é o vampiro, né? Porque, tipo assim, o vampiro é o que suga sangue ou é o que não vai na luz também? Ambos. Então, é ambos, porque, na verdade, se você pega dessa origem também depois das crenças dos Balkans, esse negócio de vampiro da luz do sol não tinha. Nenhum vampiro era vulnerável à luz do sol, né? É porque geralmente eles tinham hábitos noturnos, né? Então, assim, foi um conjunto de uma série de lendas que com os tempos foi se unificando, foi se alterando. Por exemplo, na Grécia, que alguns acreditam que também fosse o berço na Europa, porque teve essa origem da babilônica e teve a da Grécia. Mas a minha teoria é que a Macedônia ficava ali na região dos Balcãs. E em 630 a.C., Alexandre o Grande conquistou a Babilônia. Morreu 7 anos depois, 623, né? Então, nesse meio tempo, pode ser que o império dele, alguém circulando pelo império, soldados que iam e vinham, trouxeram para a Europa. E aí sim, divulgou ali na Macedônia, foi espalhando pela região do Balcã e foi se alterando, né? Mas assim, você pensar o vampiro, ele não é algo de uma cultura só. Não. Por exemplo, você pega sociedades afastadas, que não têm um contato. Por exemplo, o Japão. Existe também, de uma certa forma, a cultura do vampiro. Que eu acho que é uma cultura inerente ao ser humano, aquele medo, né? Que o sangue representa a vida, e enfim, né? Ô, responde uma coisa. No Japão, as histórias de vampiro sempre acontecem no quarto andar também? Ah, não sei, cara. Eu normalmente não vou no quarto andar. Não, mas ó, isso que o Japa tá falando é aquele esquema de na Índia, na África, Egito, Albânia, todos esses lugares têm os seus folclores, mas eles todos estão meio que ligados por essa parada do sangue, né? Sim. Tem uma vertente mesmo de origem também que vem do Antigo Egito, né? Isso, eu não cheguei a pesquisar a fundo sobre isso, mas ouvi dizer que tem crenças aqui. A própria Cleópatra, ela chegava a... A Cleópatra? É uma pata, ela é uma pata, certo? Ela chegava a tomar banho com sangue, eu acho, porque ficava mais jovem, alguma coisa assim, isso, rejuvenescia. Exato. Tem uma deusa do Egito, que é a deusa Sekhmet, da cabeça de leoa, que ela era conhecida como a Dama Escarlate. Que dizem que até quando a mulher estava menstruada, ela era regida por essa deusa. Ou seja, a deusa da TPM, né, velho? A mulher tava com Sekhmet, você corre. Pra mim não é a deusa, é o capeta, né? Pelo amor de Deus. Ah, tá certo. Também, ó, como é que é o nome, Fábio, daquele vampiro que tem origem grega? Ele é o Vrikolakas, ou Vurkolaka, que a Albânia também pegou, porque a Albânia sofria muita influência dos países ali, ela fazia fronteira com vários países, e o Vrikolaca, ele é um exemplo de como foi mudando, né, porque quando ele surgiu na Grécia, ele tinha uma origem até que pacífica, né, tinha origem até que, vamos dizer, neutra, né, e aí foi se alterando, quando chegou na Albânia, por exemplo, eles acreditavam que o lobisomem que morria virava o vampiro. Então, foi na Grécia que surgiu essa ligação do vampiro com o lobisomem, né? Isso, exatamente. Uma das crenças ligadas ao Bricolacas é a de que ele ia na porta das casas batendo e chamava a pessoa. Caso a pessoa não respondesse... Não, peraí. Ele batia na porta e falava assim, a senhora tem uma xícara de sangue aí pra me prestar?
cara, é isso. Ele chamava a pessoa pelo nome ou batia, e se a pessoa não respondesse, ele ficava impaciente e ia embora. Então talvez daí também surgiu aquela parada de por exemplo, convidar o vampiro. o Drácula, ele é um vacilão, né, velho? Ele só entra se você convidar, né? Exato. Esse negócio tem de fada também, não tem negócio assim? Pelo menos daquele livro lá do Artemis Fall, lá tinha um negócio de fada, assim, que também você só se convidar que elas entram. É que é uma brincadeira, né? Porque o vampiro, ele pode bater na porta, aí o cara, quem é? Aí o vampiro, pizza? Bastante alho, exato. Né? Demorou, entra. Então, da crença do Bricolacas, provavelmente surgiu dela a teoria de que se você matar o vampiro mestre, todos aqueles que foram mordidos eram libertos, porque eles acreditam que se você matasse o Bricolaca original, as pessoas que foram mordidas morriam. Então, você matando o original. Assim como tem uma ligação também com a lenda do pesadelo, porque acreditava-se que se ele entrasse na casa, se ele batesse na porta, a pessoa respondesse, ele entrava na casa, ele deitava em cima da pessoa que estava dormindo e matava, né? Caía em cima e matava. Caía matando. Legal. E do Egito, só complementando aí, o povo do Egito, eles acreditavam também numa espécie de um ser astral que era o Ka, que acompanhava a pessoa durante a vida e que depois da morte ficava na tumba, no mausoléu ali. Por isso que eles faziam oferendas, né? Era constantemente para manter o Ka ali dentro. Só que o povo do Egito, eles tinham um medo muito grande de cair no ostracismo, né? Então por isso que tem muita coisa ligada com pós-vida a eles. Eles tinham muito medo de ser esquecido. Isso é uma das explicações para as pirâmides do Egito, né? Que o melhor jeito de você ser lembrado eternamente é do que construir uma puta coisa. Por exemplo, eu acho que é o Quéops, que quase ninguém sabe, não, Tutankhamon, né? Quase ninguém sabe nada sobre ele, mas sabe que existiu um cara chamado Tutankhamon. Então é um jeito de você entrar pra posteridade, né? Será que é isso que estão tentando fazer lá nos Emirados Árabes, que era um lugar que não tinha nada, hoje tá com uma puta engenharia do caramba lá, velho? Olha só. Olha aí, ó. É provável. Children of the night, what music they make. Mas todas essas lendas, né? A gente tem lenda da Índia, da Índia provavelmente veio o mito do vampiro ter o poder de ser transmorfo, né? Mudar de forma. Tem da África, Madagascar tem o Ramanga. No Japão tem, que o Neo Japão tem o Kappa, né? Que é aquela criatura meio sapo lá. Pô, meu irmão viu um desse, cara. Tá brincando. É sério. E ele te capou ou não? Não, ele falou que ele tava na praia. Se bem que meu irmão é meio assustado, né? Aí ele falou que ele tava na praia andando e viu um bichinho correndo em cima da água, assim, falou que foi sinistraço, cara. Nossa, o quanto ele tinha bebido? Não sei o teor alcoólico. Peraí, seu irmão tava no Japão e ele viu uma carpa, velho. Tá bom já, né? Já é alguma coisa, né? Eu sei que tem uma coisa que precisa ser dita, cara. De todas essas crenças, a mais ridícula é a da Bulgária, cara. Não me diga que eles brilham no sol, peraí, chegamos nisso? Não. Eles passam protetor solar, igual aquele desenho do Scooby-Doo. A primeira vez que eu vi o vampiro, não, eu passo protetor solar 4000, não dá nada, né? Olha, foi daí que o Blade tirou, então, né? Cara, na Bulgária tinha o Bor. O Bor, ele se levantava do túmulo após a morte e ele só apresentava assim agressividade em casos extremos. Na maioria das vezes ele levantava do túmulo pra passar fezes na porta das casas. Nossa, esse era o fanfarrão. Era o vampiro fanfarrão. Ele soltava o gado. Merda, né? Ele soltava o gado das pessoas. Eu não duvido nada o Didi filmar um filme com essa história. Filmar um filme é ótimo. fazer um filme com essa história aí, né? O vampiro trapalhão. Cara, e as formas de você espantar o Bor era ótima. Você podia fazer um cercado em volta do túmulo, cerquinha. Você podia plantar um girassol em frente à sua casa, que ele saia fora. Aqui, porra. Não, mas faz sentido. Pelo menos você pega naquela parada do vampiro de noite, tem medo do sol, o girassol guarda o sol. Porra, tá vendo? Vai ter isso na internet, ó, cara. Quem jogou Plantas vs Aliens tá ligado. Né? Eu tô ligado, eu ia falar nisso agora. Em casos extremos você podia chamar um mago, né? E ele pegava uma garrafa de vidro e na hora que o Bor entrasse na garrafa pra comer, ele tampava com uma rolha e prendia o Bor lá dentro. Aí ele tinha que dançar em volta do túmulo, assim, humilhando, prendia na garrafa de vidro. Pô, ai, cara, esse povo sabia se divertir, né, meu?
aí, dica de turismo, né? Bulgária. Children of the night. What music they make. Como é que a gente chegou na palavra vampiro, né? Porque tudo isso era uma série de casos à parte. Como é que se unificou na palavra vampiro? Vocês sabem? Cara, eu... Valendo 5 mil reais. Oi, vai lá. Então, auditório em silêncio, porque a pergunta eu acho que é fácil. Cara, eu não sei não, viu? Não? Sua vez, Lombardi. Agora é a sua vez, Lombardi. O termo em inglês, vampire, provavelmente derivou do vampire alemão, né? E que, por sua vez, derivou do francês vampire. Ah, ou derivou do Zé Vampir, né? Do Maurício de Souza. Caralho, tá Agora, uma das origens estaria na Eslováquia, porque a Bulgária, todas aquelas regiões, a língua deles vinha da Eslováquia. E tinha uma palavra que era muito parecida, que era o upir, e que tinha várias variações. Tinha o dampir também, que já tem uma origem meio cigana, né? Mas o francês não seria vampire? Vampire? Ser Cigarette? ou vampire. Ah, sim. Cara, ainda bem que não tem vampiro francês na história do cinema, tem? Ah, velho, deve ter, sim. Mas, deve ter, eu mas não me lembro. tomara que seja da época do cinema mudo. Ainda bem que a gente não chegou na época do cinema com cheiro, né? Putz! Da década do século XVII ao século XIX teve uma febre, né, na Europa, assim, de casos de vampiros registrados, documentados, né? Esse lance que o Thiago falou da Cleópatra se banhar em sangue, na verdade teve a Condessa Drácula ou Condessa Elga. Ah, cara, essa eu quero falar dessa mulher aí, velho. Desculpa, a Condessa de Sangue era a Condessa Bathory, né? Essa... Não, mas e o vampiro? Ó? Alguém sabe o significado de vampiro? A mais aceita é que seria do eslováquio. Alguns dizem até que foi a primeira língua que usou a palavra vampire, né? Vampir, foi a Hungria. Que teve um reverendo, o Montag Summers, que inclusive o Abraham Van Helsing foi baseado nele. Que ele era um conhecedor de vampiro, a igreja reconhecia ele teve vários tratados publicados. E ele declarou que na década, assim, no século XIX, a Hungria estaria sofrendo de uma epidemia vampírica, estava infestada, né? Até o caso da Condessa Elga vem de lá também, que é registrado, né? Cara, o da Condessa Elga, austríaca aí, o engraçado é que é o seguinte, vamos analisar, né? O tal do conde, né, austríaco, faleceu, e o que aconteceu? Começou a morrer muita criança da região, e o povo ficou louco, né? Porque naquele tempo, qualquer coisinha que acontecia, pronto, né, velho? Sinal do fim do mundo, né? Pessoas saiam gritando na rua com os braços pra cima, gritando é o fim do mundo. Pô, eu quero fazer isso ainda, cara. Então, o que eles fizeram? Eles invadiram o castelo do conde, tacaram fogo, eles afirmavam que o fulano levantava do túmulo, e era ele que era o responsável pela morte das crianças. E o que aconteceu? Essa Condessa Elga aí, que era filha do conde, né? E logo depois que ela morreu numa queda de cavalo, eles começaram a ver o quê? Começou a aparecer pessoas que falavam que via assombrações, né, no castelo, e que vinha a tal da aparição da condessa, e até envolvendo um quadro dela. E aí eu acho que mais ou menos daí que começou a vir mais essa parada de juntar o vampiro com o sobrenatural, né? Com além. Exatamente, porque o povo tacou fogo no castelo, tudo. E aí teve um editor de outro jornal, né? Que esse caso saiu num jornal de Viena, né? Em 1909. E aí teve um outro editor que falou que visitou o castelo antes da destruição e testemunhou, né? A condessa aparecendo e algumas coisas envolvendo o quadro da condessa, né? O quadro ficava olhando pra ele, sei lá, né? Children of the night. What music they make. Teve também um caso interessante que até se mistura, foi um caso que aconteceu na Iugoslávia e um que aconteceu na região da Bavária, na Boêmia, né, na Alemanha. Boêmia. Que delícia. O caso da Boêmia eu não tenho a data, mas foi conhecido como Vampiro Blow. A gente ainda não chegou no crepúsculo. Depois o Thiago vai falar sobre aquele filme que ele falou na abertura.
o caso do vampiro Blow, ele foi registrado até num livro que foi considerado também um tomo da época, né? Que era o Magia Póstuma. E que foi o pastor Mislata de Blow, né? Peraí, como que é a história? Peraí, o vampiro suga-suga, como que é? Aí ele sai da lata, eu não entendi nada, velho. E Blow, né? E Blow. Blow me. E o Mislata de Blow, ele era um pastor, morreu. E ele começou a aparecer, depois da morte dele, para pessoas que ele conhecia. E provavelmente por medo, essas pessoas morreram logo depois. Porra, também, né? Porra! Aí, beleza. Vamos exumar o corpo do cara. Exumaram, enfiaram uma estaca no coração do cara. Na mesma noite ele apareceu e sufocando, né? Enforcando os moradores. E ainda zoando, falando assim: valeu pelo bastãozinho que vocês deram pra mim lá, pra eu espantar cachorro. Levou o rumo, velho. Olha só, começou a atitude no vampiro aí. Esse provavelmente deve ter sido o primeiro vampiro com capa, né? Porque. Né? Pastor, imagina, o bagulho devia ser dos infernos, né, cara? Até um pastor apresentou de preto, cara, pra você. Aí o que aconteceu? Eles ficaram desesperados, entregaram o corpo pro executor, que perfurou ele com várias estacas, queimou, e isso, quem presenciou, afirmou que ele gritava, esperneava tudo, né? Quando tava sendo morto. Tá parecendo a morte lá daquele russo lá, o Rasputin, que morre assim? É, o Rasputin, cara, que foi baleado, espancado. Aquilo foi a maldade que fizeram com o cara, pelo amor de Deus. O cara é vaso ruim, meu. Porra. Porra, isso o que fizeram com ele eu não desejo pro meu pior inimigo, cara. E aí, a história do vampiro de Belgrado, da Iugoslávia, é praticamente o mesmo caso. Foi um cara que morreu, só que esse tem registro, né? Ele aconteceu em 1732, mas ele foi registrado em 1851. E também foi a mesma coisa, um cara morreu, começou a aparecer na vila, aí eles foram lá e amarraram o corpo dele, porque alguns acreditavam que essa era uma forma de impedir também algumas crenças, né? Cara, corta a cabeça e joga longe. Meu, não é prático. É vampiro, né? Highlander. Aí depois disso ele passou a sufocar também. Aí foram 3 cirurgiões, um subtenente e um coronel exumar. Eles afirmam que na hora que exumaram o corpo, abriram o cadáver, o corpo se virou de lado. E aí enfiaram uma estaca no peito dele, jogou sangue, ele gritou e finalmente morreu. Mas era uma bicha louca, né? Pois é, muitos desses casos aí, teve um cara que escreveu um registro depois, no século XIX, afirmando que estariam muitos desses casos ligados simplesmente àquela patologia que a pessoa perde todos os sinais vitais, né? Ah, é verdade, né? Inclusive tinha aquela expressão salvo pelo sino. Isso. Era porque essas pessoas, quando eles começaram a descobrir, a pessoa tinha uma cordinha dentro do caixão. Exato. Que ela puxava, tipo assim, porra, acordei no caixão. Exato. Aí ela puxava pra salvar ela, né? Salvo pelo gol. Você não viu que hoje em dia, passou até na TV um tempo atrás, que tem caixão que estão fazendo aí, que tem até TV e não sei o que, os caras fazem uma puta tumba lá. Mas, cara, eu tenho um pavor dessa bagaça aí de ser enteado, viu? Se eu não for cremado, cara, eu vou levar meu celular, que tem uma antena, cara, vai ter que funcionar lá embaixo, velho. Deus o livre, velho. Cara, eu espero ser cremado e cheirado pelo astro do rock. Pra deixar que eu cheiro. Essa crença aí ligada a essa doença que me fugiu o nome agora, né? Da pessoa sumiu os sinais vitais. Esse estudo que esse pesquisador fez, ele afirma que esse era um dos motivos deles achar que era vampiro, porque geralmente quando eles desenterravam as pessoas, a pessoa estava com sangue na boca e no nariz, e ele fala que era provavelmente porque a pessoa acordou e tentou levantar e bateu, né? Enfiou a cara no caixão. Nossa. Quando eles abriam, a pessoa estava com sangue na boca e no nariz, falava: ah lá, acabou de matar um caboclo. O que está com esse cara aí? Nossa. Faz sentido. Faz sentido, né? Tá certo. E quando é que a gente... Peraí, e o mais famoso de todos? Ah, o mais famoso de todos é nosso querido Conde Vlad Drácula. Terceiro, né? Terceiro, exatamente, né? Teve... Dom Pedro, né? Na verdade, o Drácula, ele... Antes só de falar o Drácula, tem um caso interessante, não sei se vocês conhecem, da Hungria, da Condessa Elizabeth Bathory. Conheço. Foi Drácula. Eu pensei que a princípio você ia falar dela associando com a... Fala pra mim o nome, por favor, da Cleópatra. Eu pensei que você ia associar ela, porque ela também tomava banho de sangue, né, pra manter a juventude, né? Isso, exatamente. A Condessa Bathory, ela veio depois do Drácula, né? O caso dela também foi foda, né, cara? Foi... Qual que foi a história dela, Jim? Cara... Peraí, essa é a safadona, não é não?
Essa é. Cara, quando eu falo que o pessoal antigamente sabia se divertir, eu tô indo bem longe, cara. Eu tô indo longe mesmo. Antigamente, Jesus era menino. Quando essa mulher já fazia as atrocidades dela, cara. Ela organizava, ela gostava de jovenzinhas, garotas. E ela organizava... Virgens? Ou não, né? Naquela época, pô. Olha, se você quiser acreditar. Ela organizava orgias, cara, com essas jovens. Então retiro, eram só do ouvido, só que eram virgens. E ela acreditava, quando ela matava essas meninas de forma violenta, né, a ponto de jorrar sangue do corpo, a lá Cavaleiros do Zodíaco, a lá que o Bill, Eva, aí aconteceu o quê? Deixava a pele das garotas macia, que era, coisa de que 10 minutos de maciez, né, porque depois era Rival Mortis, né. Então ela passava a beber esse sangue das garotas e tomar banho e fazer a patifaria toda dela lá, cara. O número de mortes varia, mas todos concordam que foi mais de 600, né? Mortes. Exato. E em 1610... Todos concordam? Põe o dedo aqui que já vai fechar. Em 1610 descobriram, né, junto com os tenentes, que é porque ela era mulher de um conde, ele morreu, ele ficava muito em batalha, né? Peraí, quanto chegou o número de vítimas dela estimado? Alguns afirmam 650, outros afirmam 610. Né? Olha aí, 610. E aí, em 1610, ela foi descoberta. Olha aí, cara. Olha aí, tá tudo escrito, velho. Nada é por acaso, já dizia ali. Ela foi descoberta e foi emparedada viva no quarto dela. O que seria emparedada, cara? Lacraram o quarto dela, assim, muraram, assim. É que nem eles fazem com os bingos daqui de Osasco aqui. A prefeitura levanta o muro na frente, cara. Ninguém entra, ninguém sai. Quarentena neles. E aí ela morreu 4 anos depois, né? Os guardas que faziam vigília lá na cela dela, nesse cômodo, entregavam comida por uma pequena abertura, olharam por lá e viram que ela tava morta. Cara, mas trancaram ela do lado da casa onde tinha banheiro ou do outro lado? Que nojo, cara, que nojo. Children of the night, what music they make. Então, só colocando mais um caso que é afirmando até o que eu falei no começo do Rebelcast, sobre tem gente que pensa e acaba até virando, quem sabe, né, e as outras pessoas acabam crendo nisso, né, que tem um caso de um francês chamado Henri Blot, que esse cara... Faz biquinho. Henri Blot, imaginou o biquinho? Que esse cara, ele na realidade, aí foi mais ou menos 1800 e alguma coisa, finzinho de 1800, né, finzinho do século XIX. E aí esse cara, ele chegou a invadir túmulos, porque ele fazia sexo com os mortos, certo? Ficava sabendo que tinha um defunto novo na parada, já ia lá enquanto tava meio quente, tá ligado? E aí todo mundo começou a ver que tinha tumbas sendo violadas, né? E começaram a ficar atento. Só que o vacilão, ele chegou, teve até o último, onde ele foi pego, ele além de ter transado com a vítima, com uma mulher que tinha sido há pouco tempo enterrada, ele chegou a beber o sangue também. Na orgia maluca dele, ele chegou a beber o sangue e ele deu de dormir, acabou dormindo do lado da vítima, digamos assim. E aí nisso ele foi Poxinha, porra. E aí nisso ele foi pego, foi preso, condenado, pagou 2 anos. No tribunal até ele chegou a revelar que ele precisava de sangue pra viver, ou seja, o cara já tava biruta, já tava acreditando nessas coisas mesmo. Fora isso, o que faz muita gente crer que ele realmente era um vampiro, que depois que ele cumpriu esses 2 anos, o cara sumiu, virou pó, desapareceu, ninguém sabe onde o cara parou. Tem outro caso também, que é o do vampiro de Düsseldorf. Esse caso também foi um maluco assim, né? Que ele bebia o sangue das pessoas, mas esse foi um assassino mesmo, né? Mas que também acreditava nisso, né? Ele era o Peter Curtin, né? Tinha prazer quando via o sangue jorrando, né? Estuprava, esfaqueava, né? Ele tinha a hematomania, que é essa doença associada com a fascinação pelo sangue, que tinha a Condessa Bathory também, né?
foi condenado à decapitação, né? Exato. Tem um filme do Fritz Lang, que é o M, o vampiro de Düsseldorf, que conta essa história dele também. Mas então agora... Drácula. Vamos começar a falar do Drácula finalmente, cara. Todas essas crenças da Europa, elas foram unificadas pelo escritor Bram Stoker no livro Drácula. Ele fez uma coletânea do personagem Drácula de praticamente todas as crenças e unificou numa figura só, né? O irmão Grimm do vampiro. Exatamente, assim como o Tolkien reuniu todas as crenças da Inglaterra no Senhor dos Anéis, assim como até o Bob Kane, o criador do Batman, reuniu tudo aquilo, aqueles popes que tinha de detetive, que um era milionário, o outro lutava, o outro se vestia de morcego, ele juntou tudo num só, que era o Batman. O Bram Stoker fez isso. Só que o mais engraçado é que lendas envolvendo vampirismo com o Conde Vlad Drácula não tinha nenhuma, né? Ele pegou o Conde Vlad Drácula exatamente pela crueldade dele e virou a verdadeira referência até hoje. Tudo isso que a gente falou pra trás é a origem, mas a referência quando se fala vampiro é Drácula. Espera aí, não tinha uma história do Drácula beber o sangue dos inimigos pra fortalecer aquela parada meio de... Então, não. Mas aí a gente tem que voltar antes, um pouquinho antes, né? A Valáquia teve como seu primeiro imperador Bazarab, o cara tinha nome de pirata. Foi fundado em 1290, cara. E o Bazarad o Grande, que antigamente o cara era foda e chamava de O Grande. Ou não, né? Às vezes o cara era bem dotado também, né? Não sei. Ele foi escolhido pelo rei Sigismund. O Bazarad ele já é um ancestral do Drácula. Teve um filho que chamava Mircea, né? Não é Nilceia, Mircea. Isso, Mircea o Velho era conhecido, né? Ficou conhecido provavelmente depois, né? Não quando nasceu. Mircea o Velho, que viveu provavelmente seus 30 anos. E surgiu o Vlad Uzarpatoru. Eita porra! Esse malandro reinou aí. Eu acho que é o japonês lá que você falou, Japa. Não, esse é aquele golpe do Alucard no Castlevania. É esse mesmo, rouba almas. Mas enfim, ele reinou ali num período entre 1394 a 1397, quando ele tomou o trono de Mircea e o Velho, né? Isso. Mas ele era uma marionete do sultão, né? E Mircea, com a ajuda do rei de Luxemburgo, expulsou todo mundo e acabou com a patota. Porque foi tipo assim, né? O Basarab, ele teve uma aflição na casa de Basarab. Ele teve o Mircea e teve o Príncipe Dan, que deu origem ao clã da Neste. Todas as guerras que tiveram depois, dentro da Valáquia, foi envolvendo os descendentes do Mircea, que era o Vlad II, o Vlad III, e os descendentes do clã da Neste. Porque o Vlad II, alguns acreditam que teve um príncipe antes dele chamado Vlad I, e outros acreditam que ele usou o nome Vlad por causa do Vlad Usurpator, que não era filho do Mircea. Ele foi uma marionete do sultão, o Mircea estava reinando, ele tomou o trono de 1394 a 1397. Cara, tá complicado essa porra. Eu me perdi nos 1000 aí, cara. Esse tipo de data aqui eu me perdi. Mas assim, resumindo, o Vlad que ficou conhecido como Drácula foi o Vlad III. Exato. Anteriormente teve o pai dele, conhecido como Vlad II, né? Que ele começou a ser chamado de Vlad Dracul, né? Porque ele era temido pelos seus inimigos, alguns inimigos chamavam ele assim, porque associando a palavra Drak, que significava demônio naquela região, né? Tinha como significado. Isso é interessante, olha só. E afirmam que também, não só por isso, ele também era temido. O jeito que ele se vestia era meio estranho, não era, Fábio? A imagem dele em si era meio estranho, né? Porque ele também fazia parte de uma seita, sei lá como chamava Ordem do Dragão, né? Não sei se era realmente uma seita, como que funcionava isso, sabe dizer? Ela era uma sociedade que foi feita para homenagear os governadores que foram adversários dos grandes inimigos da igreja. Então, governadores que combateram os hereges, que na verdade basicamente é o quê? É quem combateu os turcos, o Império Turco Otomano. E o Vlad Dracul ele foi aceito em 1431, que foi o ano inclusive que nasceu o Vlad III, filho dele, que é o Vlad Drácula. Então, o Drak, que em romeno quer dizer demônio, mas o Dracul quer dizer dragão, porque as roupas dele, a armadura tinha o símbolo do dragão, o estandarte, a moeda cunhada na época carregava o símbolo do dragão. Então por isso que ele ficou conhecido como Vlad Dracul. E o Vlad III Tepes, que a gente falou Drácula, é vampiro, na verdade quer dizer Drácula. A pronúncia correta é Dráculia, né?
o sufixo EA no final quer dizer filho do dragão, porque ele era filho do Vlad II. Porra, esse é o nome esposo, hein? E esse cara era um crápula. Mas peraí, então. O Vlad II, que era o que se vestia estranho, às vezes foi daí que começou a surgir esse negócio de capa, de... Exatamente. As cores, porque quem era da Ordem do Dragão tinha que se vestir de negro, tinha uma série de preceitos que tinha que seguir. Então provavelmente veio dele. Mas o grande filho da puta morre... é o que nos Há controvérsias, hein? Porque você ama o cara, velho? Qual que é a história aí? Qual que são as controvérsias? Não, é porque o problema é que assim, do mesmo jeito que tem no 300 de Esparta, o Xerxes, né? Que no modo ocidental você vê como ele é o vilão, né? Mas quem é da cultura dele acha isso um absurdo. É a mesma coisa com o Vlad, né? Não, então... sim, porque o Vlad, querendo ou não, ele foi temido, conseguiu ganhar várias guerras pro povo dele ali e tudo mais, e lá ele com certeza é lembrado até hoje, né? Não, e ele ficou conhecido por causa das suas atrocidades e por isso que ele ganhou o título de grandíssimo filho da... A atrocidade dele era na maioria com os inimigos, né, bicho? Então quem tava lá, ô, esse é meu amigo, velho, pô, eu quero esse cara do meu lado. Pera aí, tu tá na guerra ou não tá, meu irmão? Mas o problema do Vlad é o seguinte, o Vlad II... ele, quando ele subiu ao trono, ele tinha que administrar as obrigações dele com o João Hunyadi, que era o Cavaleiro Branco da Hungria, o rei da Hungria na época, e com o Império Turco, que tentava invadir a Transilvânia, e só que não dava para bater de frente com o Império Turco, os caras eram muito foda. Então ele acabou pagando tributo, exatamente como o pai dele fazia, o Mircea, e aí, numa das disputas lá, ele conseguiu subir ao trono com a ajuda do sultão, ele se aliou ao sultão, o Vlad II, o pai do Drácula. E aí o que aconteceu? Ele, em troca dessa ajuda que o sultão deu, ele enviava um contingente anual de soldados para o sultão, e ele subiu ao trono com a ajuda do sultão em 1443. Em 1444, para ele dar uma prova de que ele iria cumprir aquilo, ele enviou dos dois filhos dele, o Radu Belo e o Vlad Drácula, para o sultão para ficar como refém. Eles seriam tratados como membros da realeza lá do sultão. Mas se o Drácula, se o Vlad II não cumprisse, não mandasse aquele contingente, coisa assim, ele matava na hora. O Vlad III voltou para a Valáquia só em 1448. Ele passou 4 anos lá com o irmão dele. Essa é uma tática bacana de você manter o refém. É a mesma coisa no Japão feudal. Os shoguns e o imperador, eles tinham o mesmo esquema, né? Tinha. O Ieyasu Tokugawa, ele era do clã Mori, mas ele cresceu em outro clã. Aí, olha, tá vendo? Mas peraí, Fábio, você falou do Radu, certo? Hadouken? Não, eu tava segurando isso faz tempo, velho. Eu acho que foi aí que começou a surgir a magia, né? Aí que eles começaram Porque, na verdade, a soltar a bola de fogo. Na prática, né? Esse Radu, ele não era o Radu negro que fundou, né? Ele era... Isso foi bem anos depois. O Vlad II pôs o nome dele de Radu em homenagem ao Radu negro, né? É porque leva anos pra dominar essa técnica. A técnica do Hadouken é foda. O Radu negro é o do Akuma? Children of the night, what music they make. Tá certo, mas então, vamos falar um pouquinho das atrocidades aí, quero conhecer quem foi esse maldito. Foi assim, né? Quando o pai dele morreu, ele virou candidato do próprio sultão. Ele estava lá, o sultão apoiou ele para subir ao trono. Ele subiu em 1448, só que o João Hunyadi expulsou ele, durou só 2 meses. E aí o João Hunyadi colocou o Vladislav II no lugar dele. Era russo isso daí? Que era do clã rival, o clã Danest, né? Aquela divisão que teve na casa de Bassarab, lá atrás, né? Ah, ali do lado, tô ligado. Mas era rival. E aí o Vladislav II, que era o candidato do rei, começou a fazer uma campanha a favor dos turcos. Vote 666. Então o que aconteceu? O João Hunyadi acabou indo atrás do próprio Vlad Drácula e falou: ó, eu vou te colocar no poder, você vai ficar como governador militar da Valáquia, com todo o poder da Valáquia. A hora que der, a gente dá um golpe e tira esse cara daí. Aí o que aconteceu? Em 1453, o Império Turco Otomano derrubou Constantinopla. Então todo o Império Cristão foi para lá, foi para a Turquia para combater. O rei da Hungria morreu lá, o João Hunyadi, e foi aí que o Vlad deu o golpe e subiu ao poder.
e foi esse o período que ele esbagaçou, arregaçou de falou pra caralho. Não, o cara voltou puto, né? Porque ele ficou só 2 meses, tiraram ele de lá, né? O cara voltou com sangue nos olhos, literalmente, né? Não, e ele voltou mais puto ainda porque o pai dele foi morto pelo próprio João Hunyadi. O João Hunyadi fez uma conspiração e os burgueses da época e os mercadores mataram o Vlad e enterraram vivo um irmão do Vlad, Drácula, que era o Mircea. Também tinha o nome do Mircea em homenagem ao Mircea o Velho. Dizem que ele enterrou vivo, coisa que o Vlad vingou também. Enterrou depois os burguês vivos, empalou. Não, e mesmo porque o João tava agoniado com essa história, né? Exatamente, João Hunyadi tava agoniado. O cara, ele é o mega... É um cara mau, ele faz atrocidade, mas também zoa o cara, velho. Olha aí. O Vlad III, conhecido como Vlad Drácula também, né? Ele ficou conhecido como Tepes, a pronúncia inclusive é Tsepe. Peraí, ele é o Drácula III, ele é o Vlad Drácula, é o Vlad Tepes, o cara dava vários rolês, hein? Cara, ele era tipo o Senhor dos Anéis, né? Vários nomes. E Tsepe quer dizer empalador, ele ficou conhecido como Príncipe Empalador. Olha aí. Ele tinha um prazer assim, né? De empalar as pessoas. Ele aperfeiçoou a técnica de empalação, cara. Ele inventou uma técnica que ele introduzia a estaca pelo ânus da pessoa e saía na boca, mas a estaca não era afiada o suficiente para romper os órgãos internos, então a morte era lenta. A pessoa ficava empalada, era lenta e agonizante. A pessoa se esvaía em sangue, em fezes, e era uma morte horrenda. Algumas pessoas ele empalava de ponta cabeça, enfiava pela boca e saía no cu do cara. Tinha gente que saía gritando, né? Não, me crucifica, pelo amor de Deus! Cara, e fora isso, ele também gostava de cortar nariz, orelha. Mulher, ele cortava os seios. Tinha mulher que era acusada de infidelidade, ele empalava pela vagina. O cara era um filho da puta. Não, logo a gente chega nessas outras, mas só falando, complementando o que você disse sobre o prazer que ele tinha disso. Era tão prazeroso pra ele que teve uma história que ele chegou a jantar em frente ao campo de agonia que ele tinha plantado, com vários soldados inimigos empalados ali. E eu ouvi dizer ainda, né, não confirmei a fonte, né, você pode até cortar aí minha incerteza depois, mas ouvi dizer que ele também bebeu sangue dos inimigos nesse jantar. Aí então começaram a associar também que ele fosse um vampiro, né, uma das coisas que associavam. E ele falou assim: bebi, se pudesse matar 1000. Matou mais de 1000. Esse caso, inclusive, esse jantar, tinha um dos membros da burguesia que foi convidado e que ele percebeu que ele levava a mão ao nariz, né, por causa do mau cheiro das pessoas empaladas ali, se cagando, sangue escorrendo. Esse se fodeu, né, meu? Se fodeu, cara. Na hora que ele percebeu, ele pediu pro cara ser empalado numa estaca maior que todas pra ele ficar acima do fedor e não ter que sentir o cheiro. Foda. Mas então, eu também vi algumas atrocidades que ele fez. Ele não fazia só com os inimigos, como eu falei, a grande maioria era com os inimigos, mas até os seus próprios serventes, quem tava ali próximo dele. Teve uma muito foda, assim, cara, que ele viu um dos caras lá que trabalhava com ele, que tava com a camisa suja, tava com a camisa amassada, suja, e ele chegou e perguntou pra ele: a sua esposa é saudável e tudo mais? Falou: então chama ela aqui. Aí trouxe a mulher e cortou as mãos dela, como se fosse uma mulher preguiçosa, que não queria cuidar da roupa, da vestimenta do marido e tudo mais, e serviu de tipo, como se fosse não de inspiração, serviu como uma obrigação pra todo mundo que trabalhava com ele se atentar a essas coisas também, né? Pô, mas também, cara, que reinado de escroto, né, mano? Se eu tenho um rei de merda desse aí, sem noção, cara, pô, alguma coisa ele tem que fazer, né, velho? Pelo amor de Deus. Ele tinha uma preocupação muito grande, assim, ele prezava que as pessoas fossem verdadeiras, ele não gostava de mentira e que fossem produtivas, né? Um jantar que ele deu, ele começou a notar que estava crescendo o número de indigentes e de... isso é foda, velho. Conta aí já, fala aí. Não, é o que ele bota fogo em todo mundo? Exatamente, ele chamou... Sem noção, cara. Ele chamou os deficientes, os doentes, deu um jantar, falou que ninguém ia passar fome no reinado dele. Quando todo mundo tava comendo, ele falou: vocês estão bem, tão legal? Querem viver sem preocupação, sem sentir falta de nada? O pessoal, queremos! Ele falou: então empareda e taca fogo em todo mundo. Então essa é errada, você tá no jantar. Caralho, é assim ou não, velho? Isso era porra. Também tem uma outra, Fábio, que eu acho que são mercadantes, não sei direito quem é, mas que chegou lá no castelo do Drácula e tudo mais. Sem falar de política, pelo menos. Chegou lá.
chegou lá no castelo, né, do Vlad, e quando chegaram, estavam de chapéu, e ao cumprimentar o Vlad, não tiraram o chapéu pra cumprimentá-lo. O cara simplesmente mandou pregar o chapéu na cabeça deles. Cara, não, gente boa. Na verdade, é Vlad, Tepes e Joselitos, né? Então, o foda é que todos esses contos têm variações. Por exemplo, da mulher que ele mandou cortar as mãos, uns dizem que na verdade a blusa do cara tava curta e que ele mandou empalar ela, mas todos concordam que aconteceu o fato. Então são fatos que são registrados em folhetos que foram distribuídos na Rússia e na Alemanha. E tem algumas diferenças entre eles, mas contam os mesmos fatos. Então, esses fatos são aceitos como fatos históricos verdadeiros mesmo. É isso aí, pessoal. Lembrando que essa é a primeira parte da nossa transmissão. A gente vai continuar no próximo episódio falando ainda sobre essa cultura dos vampiros, mas agora a gente vai estar falando sobre a literatura, cinema, anime e games, ok? Fica ligado no site amigosdarebeldia.wordpress. Até a próxima. Eu sou o Fábio e vampiro não se pesquisa, vampiro se mata. Qual que era a ordem, porra? Era de quem pergunta. Exatamente.